Se existe uma coisa que confunde muita gente em tecnologia da informação, é porque temos tantos tipos de bancos de dados. SQL, NoSQL, chave-valor, grafos, parece um cardápio infinito, uma lista que nunca acaba. Mas relaxa, hoje você vai entender de vez o que muda entre eles, onde cada um brilha e onde eles tropeçam. Acredite, depois deste vídeo, essa sopa de letrinhas vai fazer todo o sentido. Vamos começar pelo básico, sem complicação. Banco de dados é só o lugar onde guardamos informações de forma organizada. Pense numa biblioteca, numa agenda, num arquivo. A treta começa quando a gente percebe que organizar pode significar várias coisas diferentes. Não existe uma única forma perfeita de organizar tudo. E é exatamente por isso que cada tipo de banco de dados surgiu para resolver um problema específico, para organizar a informação de uma maneira única e eficiente para cada situação. Não é que um seja melhor que o outro em tudo, mas sim que cada um é o melhor para uma coisa. Vamos falar primeiro dos veteranos da área, os bancos de dados relacionais, também conhecidos como SQL. Você com certeza já ouviu falar deles. MySQL, PostgreSQL, Server, Oracle. Eles são os pilares de muitos sistemas que usamos todos os dias. A ideia aqui é guardar tudo em tabelas, que são como planilhas super poderosas. Cada tabela tem linhas e colunas com uma estrutura bem definida, e o grande segredo, o que dá o nome a eles, está nos relacionamentos. As tabelas conversam entre si através de chaves, criando uma teia de informações conectadas e muito bem organizada. O ponto forte dos bancos SQL é a consistência rigorosa dos dados. Eles seguem um conjunto de regras chamado ASA, que garante que uma transação ou acontece por completo e corretamente, ou não acontece. Isso traz uma segurança e uma confiabilidade imensas. É por isso que eles são perfeitos para sistemas financeiros, onde cada centavo importa. Para sistemas de gestão empresarial, os ERPs, e para KRMs, onde o histórico do cliente precisa ser impecável. Além disso, a linguagem SQL é padronizada e extremamente poderosa para fazer consultas complexas, cruzando dados de várias tabelas de uma vez só. Mas nem tudo são flores. O ponto fraco deles é a escalabilidade horizontal. O que isso significa? Quando seu sistema cresce muito, distribuir um banco SQL em várias máquinas é uma tarefa complexa e, cara, é como tentar dividir uma planilha gigante em vários computadores e fazer tudo funcionar junto. Outro ponto é que eles são menos flexíveis. Se a estrutura dos seus dados muda toda hora, alterar as tabelas de um banco relacional pode ser um verdadeiro pesadelo. Então a regra é clara. Se o seu dado tem regras rígidas, uma estrutura bem definida e muitos relacionamentos importantes entre si, vai de SQL sem medo. É a escolha segura e robusta para a maioria dos sistemas tradicionais. Depois dos veteranos, vieram os rebeldes. Os bancos de dados NoSQL, que significa Not Only SQL, ou não apenas SQL, o NoSQL não é uma coisa só, mas sim um grande guarda-chuva que abriga diferentes filosofias para armazenar dados sem a rigidez das tabelas relacionais. Eles nasceram da necessidade de lidar com o volume, a variedade e a velocidade dos dados da internet moderna. Dentro do universo NoSQL, temos 4 grandes famílias, cada uma com seu jeito único de pensar. A primeira família é a de documentos, ou Document Store. Pense em MongoDB ou Caushib. Aqui, em vez de linhas e colunas, você guarda documentos inteiros,
geralmente no formato JSON, que é super flexível, bonito e maleável. Cada documento é autossuficiente, como se fosse uma ficha cadastral completa. A grande vantagem é a flexibilidade absurda. Se você precisar adicionar um novo campo, como o perfil do Instagram de um usuário, é só adicionar no documento dele, não precisa mexer na estrutura inteira do banco. Isso os torna perfeitos para apps, microserviços e aplicativos que estão sempre evoluindo e mudando rápido. Eles também escalam horizontalmente com muita facilidade. O lado negativo, o controle de consistência é mais solto e fazer consultas muito complexas que envolvem vários tipos de documentos pode ficar um pouco pesado. A segunda família é a de chave-valor, ou key-value. Os exemplos mais famosos são Redis e Dynamod. Aqui a filosofia é a simplicidade pura. Você tem uma chave, que é um identificador único, e um valor associado a ela. Ponto. É como um dicionário gigante. Quero saber o nome do usuário com intradérmica 123. Eu peço pela chave 123 e ele me devolve o valor Maria. A principal vantagem é a performance surreal. A velocidade de leitura e escrita é absurda, rápida, como um relâmpago. Por isso, eles são perfeitos para armazenar dados de cache, para guardar sessões de usuários logados em um site ou para gerenciar filas de tarefas leves. O contraponto é óbvio. Eles não foram feitos para consultas complexas. Se você precisa filtrar usuários por cidade e idade ao mesmo tempo, um banco Chevrolet vai sofrer. A estrutura é simples demais para dados muito ricos e interligados. Vamos para a terceira família NoSQL, a Columnar ou id Column. Pense em gigantes como Cassandra e Agassi. O modelo mental aqui é um pouco diferente. Imagine uma tabela, só que distribuída de forma massiva em dezenas, centenas ou até milhares de servidores. E a grande sacada é que eles são otimizados para ler colunas específicas de dados em vez de linhas inteiras. Isso os torna absurdamente rápidos para certos tipos de leitura. A principal vantagem é a escalabilidade monstruosa para Big Data. Eles são ideais para análises em massa, para guardar dados de telemetria de sensores, logs de sistemas, enfim, qualquer cenário que envolva uma quantidade colossal de dados que precisam ser lidos rapidamente. Os contras são que o modelo mental para estruturar os dados é mais complicado que o relacional e a consistência dos dados é eventual, ou seja, uma escrita em um servidor pode demorar um pouquinho para se propagar para todos os outros. Por fim, a quarta e fascinante família NoSQL. Os bancos de dados de grafos. Aqui temos o Neo4j e o ArangoDB como grandes exemplos. Esse é o banco dos relacionamentos profundos. Sabe quando a conexão entre as informações importa mais do que a informação em si? É aqui que você vem, em vez de tabelas ou documentos, você armazena nós, que são as entidades, e arestas, que são os relacionamentos entre eles. A grande força dos bancos de grafos é a facilidade e a performance para consultar relacionamentos complexos. Eles são ótimos para modelar redes sociais, tipo, quais são os amigos dos meus amigos que gostam de tecnologia, para sistemas de recomendação, como pessoas que compraram este produto também compraram, e para analisar mapas e rotas, encontrando o caminho mais curto entre dois pontos. O ponto fraco é que eles não escalam horizontalmente com a mesma facilidade de outros bancos NoSQL e não são a melhor ferramenta para armazenar dados tabulares simples. Usar um banco de grafos para uma simples lista de produtos seria como usar um carro de Fórmula 1 para ir à padaria, e quando a gente pensa que já entendeu tudo,
surge mais um termo, o NewSQL. O que é isso? Pense nele como um meio termo, uma tentativa de juntar o melhor dos dois mundos. Os bancos NewSQL, como o CockroachDB e o TDB, pegam a rigidez, a consistência e a segurança do SQL, com a sua querida linguagem e as transações seguras, e misturam com a escalabilidade horizontal massiva do NoSQL. Eles entregam transações seguras, escalabilidade horizontal e uma estrutura relacional que os desenvolvedores já conhecem e amam. Basicamente, é a galera que olhou para o SQL, para o NoSQL e disse: por que não podemos ter os dois? E em muitos casos, eles conseguem entregar essa promessa, sendo uma ótima opção para aplicações globais que precisam de consistência forte e alta disponibilidade. Ok, vamos colocar tudo isso lado a lado de forma bem direta para não restar dúvidas. Se você precisa de estrutura rígida, regras de negócio claras e consistência total, como num sistema financeiro, a sua escolha é SQL. Se você quer flexibilidade para dados que mudam o tempo todo, como em um aplicativo moderno ou um AP, vá de NoSQL do tipo documento. Se o que você precisa é de velocidade insana para operações simples, como cache ou sessões, a resposta é chave-valor. Se você lida com um volume gigantesco de dados e precisa fazer análises em massa, o caminho é o NoSQL colunar. Agora, se o seu mundo é feito de conexões, redes e relacionamentos complexos, o banco de grafo é o seu melhor amigo. E se você quer a segurança do SQL com a escala do NoSQL e não abre mão de nenhum dos dois, aí você olha para o NewSQL. No final das contas, cada tipo de banco de dados existe porque o mundo gera dados de todo tipo, com necessidades diferentes. O grande segredo não é decorar uma lista de nomes e tecnologias, mas sim entender o problema que você está tentando resolver. Quando você entende a natureza do seu dado, se ele é estruturado, se ele é flexível, se o relacionamento é o mais importante, se a velocidade é crítica, aí sim você consegue escolher a ferramenta perfeita para o trabalho. Não existe bala de prata, existe a ferramenta certa para o problema certo. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nesse universo da tecnologia e levar o seu conhecimento para o próximo nível, entendendo não só o que, mas também o porquê das coisas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente transforma tecnologia em linguagem humana, sem enrolação. Muito obrigado por assistir e até a próxima.